Eu vou contar um pouco da minha história. Olha só que legal. A minha história foi muito interessante, porque organicamente eu já comecei a dar aula muito cedo e fazia aquilo que era natural para mim. Então eu, Estevão, professor de música, professor de dança, e contava histórias junto. Aí eu falava, nossa, que legal. E aí eu fui querer, eu já achava legal, adorava, amava dar aula e falei, nossa, eu acho que eu posso melhorar. Então eu saí do Brasil, fui em busca de novos profissionais, novas metodologias de ensino para aprimorar essa coisa que era minha paixão, né? Dar aula era minha paixão, adorava fazer isso. Eu achava que tinha maneira de aprimorar, fazer melhor ainda. E sabe o que aconteceu? Foi uma maravilha. Encontrei muitos fundamentos que ajudaram, que fez sentido na minha cabeça e que nos Estados Unidos, na Europa. Aí eu falei, nossa, eu vou botar em prática. Comprei um monte de livro, um monte de material. E sabe o que aconteceu comigo? Eu paralisei. Eu queria ser igual àquele professor com quem eu tive aula, mas eu não era e eu não conseguia botar em prática as atividades porque eu somente queria copiar exatamente a maneira que aquele meu professor me ensinou, mas isso não funciona. Tudo fazia sentido. Eu estava com um repertório grande, eu estava com muito conteúdo, muita teoria, mas eu travava porque eu não sabia como começar. E eu tentava imitar os meus professores e, ao imitar, eu passava a ser uma pessoa que eu não era. E isso aconteceu comigo também. Eu estava imitando grandes professores da Espanha, dos Estados Unidos, e eu não era aquele professor. Mas sabe de uma coisa? Aquilo me travou, mas eu continuei, vou tentar novamente. E eu parei tudo onde é que eu estava e voltei à minha origem. Voltei e pensei, qual que é o meu talento? Nossa, Estevão, você lembra? Você dança super bem, você adora dançar, você adora música, você adora contar histórias. Por que você não volta à sua origem e volta a dar aula? Porque eu já não era nem o Estevão antigo, eu já não era nem o Estevão novo que fez os cursos fora do Brasil, eu não era nada, eu estava parado. Mas ao voltar às minhas origens, a entender o meu talento, a reconectar com as minhas origens, a respeitar o meu talento, eu comecei a dar aula e as teorias novas começaram a entrar através da minha prática, do meu talento, conversando com as crianças no dia a dia. E isso fez com que todo aquele novo conhecimento que eu tinha estudado fizesse sentido, porque eu tinha respeitado o meu talento. E a prática do meu talento, junto com o contato com a criança, começou a organicamente incorporar as teorias novas que eu tinha aprendido. E isso é essencial. Quantas vezes você fala, nossa, não funcionou para mim, porque eu não só funciona com Estevão, só funciona com aquele professor americano. E aí você começa a dar desculpa, botando problema em outras coisas. Por exemplo, o material. Nossa, não funcionou para mim porque eu não tenho aquele instrumento musical, ou porque eu não tenho aquela tela de computador na minha sala. Não funcionou para mim porque o meu país é assim e tenho esses problemas. Não funciona para mim porque eu não tenho incentivo da família, porque a escola é diferente. Você começa a colocar problemas em outras coisas. E 99,999% o grande problema está em você querer imitar uma pessoa e se tornar uma pessoa que você não é. Você imita aquele grande professor que foi uma inspiração para você, mas sabe o que acontece? Você não é essa professora, você não é esse professor. Então a gente tem que abrir os olhos e voltar novamente ao talento e saber por onde começar.